A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, no capítulo 27, versículo 51, a palavra do Senhor nos diz assim: naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Louvado seja o nome do Senhor pela sua bendita palavra. Pois é, nós temos essa liberdade que foi conquistada para nós lá na cruz do Calvário. O único homem que intermedia a nossa comunhão com Deus é o Senhor Jesus, não existe outro. Ele está à destra do Deus Pai e tem toda a autoridade. Ele é o único que media a nossa relação com Deus. Único. Nós não precisamos mais do sacerdócio faraônico, não precisamos mais de nenhum outro homem. Nós simplesmente, em nome de Jesus, onde quer que nós estejamos, nós entramos na presença de Deus. Nós temos de Deus as bênçãos que Ele tem para nós. Nós temos de Deus também as promessas que Ele fez a Abraão. E nós temos promessas mais excelentes, porque nós temos promessas de vida eterna. Essa liberdade, uma das liberdades que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, no nome dEle, onde quer que nós estejamos, nós entramos na presença do Pai. Nós oramos a Deus, nós conversamos com Deus. Deus nos ouve, Ele responde às nossas orações. Nós temos que estar continuamente, essa chama, esse fogo não pode se apagar. Continuamente nós devemos estar na presença de Deus, em comunhão com Ele, fazendo o que o agrada. Porque nosso Deus é bom, cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de graça. Olha, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e Ele fará ainda mais. Até o último suspiro. E pela eternidade, nosso Deus estará sempre conosco. Nosso Deus estará nos aperfeiçoando para que nós possamos viver com Ele pela eternidade. Essa liberdade não é uma liberdade, não é em outros sentidos, de poder fazer o que eu quero fazer na hora que eu quero fazer. Não é esse sentido de liberdade. Porque esse sentido de liberdade é muito restrito. É a liberdade do querer. E associado a essa liberdade de querer, nós temos o livre-arbítrio, que não é nada mais, nada menos do que um atributo da vontade. E essa capacidade que nós temos de promover o bem, de fazermos o bem, também foi conquistada na cruz do Calvário. Hoje nós voltamos ao estado original de homem, feito à imagem e semelhança do nosso Deus. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, que Tu preparastes, para que nós pudéssemos ter este encontro contigo, Pai. Deus Santo, Pai querido, faça o que eu apraz. Eis-nos aqui, usa-nos segundo a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor. Eis-nos aqui, Senhor, revela-te a nós. Nós queremos conhecer o Teu querer, os Teus planos para as nossas vidas, Pai. Abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender todo o Teu projeto de vida para nós. E esse projeto de vida se estende para a vida eterna, Pai. Pai Santo, Pai querido, obrigado, porque Tu enviaste o Teu Filho amado para morrer em nosso lugar. Tu pagastes a nossa dívida, Senhor. Hoje nós somos livres da Tua ira também, que virá sobre toda a humanidade. Somos livres graças ao pagamento feito pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, Senhor. Oh Deus, obrigado, Pai. Nós não temos palavras, Senhor, para agradecê-lo. Que o nosso testemunho de vida, que a nossa vida, desde o momento que nós o aceitamos, desde o momento que nós aceitamos o testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entendemos a pessoa e a obra do nosso Senhor. Oh Senhor, continua a nos aperfeiçoar, a nos guiar, a nos orientar, para que nós compreendamos a todo momento o Teu querer e a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Envolva-nos nesta noite com o Teu poder, com a Tua glória. Fala conosco, Pai Santo. Eis-nos aqui. Que o solo, que a terra do nosso coração esteja preparada para receber a boa semente. Essa semente que nos traz vida e vida eterna. Essa semente que nos traz gozo. Oh, Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos,
nós temos vários tipos de liberdade. Vários tipos de liberdade. Para cada atividade humana, você tem um tipo de liberdade. Mas essa liberdade que hoje nós usufruímos em Cristo Jesus e vai além de todo tipo de liberdade que o homem possa imaginar. É a liberdade do querer, que é a chamada também liberdade psicológica. Essa liberdade Cristo conquistou para nós. Esta liberdade hoje é compreendida porque nossa mente tem sido preparada para obedecer a Deus. É isso que significa ter a mente de Cristo. Compreender o que Deus tem para nós nesta vida e nos dar essa capacidade de que nós possamos resistir ao mal, nós possamos fazer o que agrada a Deus. Essa capacidade hoje nós temos de promover o bem, de realizarmos a vontade do Senhor. Agora nós devemos tomar cuidado. Nós devemos tomar cuidado. Por que nós devemos tomar cuidado? Porque nós voltamos ao estado original do homem segundo a pretensão de Deus, né? O homem feito à sua imagem e semelhança. Nós não perdemos o livre-arbítrio, pelo contrário, nós entendemos mais agora do que nunca o que significa o livre-arbítrio. Mesmo nesse estado que nós estamos hoje, enobrecidos pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós não podemos nos distrair. Nós devemos estar atentos. Porque o mal ainda mora em nossos corações, mas ele está subjugado pelo poder do Espírito Santo, se de fato nós estamos dando ao Espírito Santo a liberdade devida. Nós temos liberdade para fazermos o que quisermos da nossa vida, só que agora nós temos a iluminação da palavra de Deus que nos mostra o caminho certo a seguir e nos dá poder para que nós persistamos neste caminho. Diferentemente do homem natural, que é levado pelo desejo da sua carne, ele é dominado, ele pensa que está fazendo a sua vontade própria, mas ele está sendo enganado pela sua carne a fazer o que desagrada a Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que o desejo da carne milita contra a vontade de Deus. É por isso que a palavra de Deus nos adverte que nós devemos andar em espírito e não por si, para que nós não demos lugar à carne. Repetindo, porque o desejo da carne é contrário à vontade de Deus. Nós não podemos nos distrair. Deus nos limpou. Deus quebrou as amarras em nossa mente que nos fazia sermos controlados por esse sistema pecaminoso que está aí, onde o homem mergulha no seu egoísmo. Uma das características, a principal, eu diria, característica do homem debaixo do pecado é o egoísmo. É o egoísmo. Não é à toa que nosso Senhor nos dá o exemplo de sermos altruístas, de nos darmos pelo outro, para o bem do outro. Para o bem do outro. Abrimos mão até de certos direitos que nós temos, para que o outro adquira, que chegue a ele o bem que Deus quer promover na vida deles. E para sermos altruístas, né? Uma das peculiaridades do altruísmo é a humildade. É a humildade. E o que nós mais vemos neste mundo, e está escrito, o apóstolo Paulo por várias vezes, o apóstolo Pedro também, desde os primeiros séculos da era cristã, eles nos advertem de que nos últimos dias os homens serão ainda mais arrogantes, presunçosos, prepotentes, vaidosos, entregues às paixões deste mundo, entregues de corpo e alma às paixões deste mundo. E se nós formos a Romanos, o apóstolo Paulo nos mostra esse sentimento, e esse sentimento deve ser entendido
deve ser entendido além do fato de hoje nós estarmos em Cristo Jesus. Né? Ele diz aqui em Romanos, quando ele fala na luta contra o pecado, no capítulo 7, ele diz assim, sabemos, a partir do versículo 14, sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Nós ainda estamos sujeitos a isto. Não vamos nos distrair, não vamos subestimar a ação maligna, porque nós ainda estamos nesse tabernáculo, e esse tabernáculo está propenso a receber novamente, está recebendo toda a opressão maligna do homem debaixo do pecado. Nós estamos sujeitos. Estamos sujeitos a fazer coisas terríveis. Coisas que nossa mente, nossa consciência não é capaz nem de imaginar que o ser humano possa fazer. Mas é por isso que nós devemos entregar as nossas vidas ao controle do Senhor, ao controle de Deus, porque Ele sabe o caminho certo por onde nós devemos seguir e com isso subjugar toda essa ação maligna. Toda essa ação maligna, através do oportunismo dos demônios, ela é cada vez mais alimentada na vida do ser humano. É por isso que nós devemos estar conscientes disso. Não devemos nos distrair. O que mais esse mundo quer de nós é que nós estejamos distraídos. Mas nós devemos estar ligados nos céus, de onde nós esperamos as boas dádivas, de onde nós esperamos a iluminação, o discernimento. A liberdade que o Senhor Jesus nos deu hoje nos faz ter o discernimento necessário para compreendermos como nós devemos agir. Para compreendermos o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Em todos os lugares, a todo momento, meus irmãos. A todo momento. Essa é a verdadeira liberdade que Cristo nos deu. A liberdade de compreendermos e de termos a capacidade de resistir. Resistir ao mal. Para não fazermos o que agrada a nossa carne e com isso entristeçamos a Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele habita em nós. Ele abre o nosso entendimento. Nós discernimos todas as coisas. Essa liberdade que a palavra de Deus nos diz, não é a liberdade simplesmente de fazermos o que queremos, porque isso pode nos levar à libertinagem, que é algo extremamente negativo. Mas essa liberdade que nós temos, essa liberdade espiritual, essa liberdade que nos faz compreender, enxergar como Cristo enxerga, porque nós passamos até a mente dele, é na mente que se experimenta a verdadeira liberdade cristã. Cristã é na mente que nós experimentamos a verdadeira liberdade cristã. É na mente. Nós não estamos sujeitos ao legalismo. Nós temos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Ela nos mostra, né? Deus se revela a nós através dessa palavra bendita. E ela nos mostra como nós devemos ser. Em cada circunstância que se aparece à nossa frente, cada circunstância, meus irmãos, nós temos resposta para tudo. Nós temos resposta para tudo. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, porque é a lei. É a lei que nos mostra, a lei sem entendimento, a lei sem um discernimento de espírito, ela nos condena. Sim, ela nos condena. De fato, ela nos faz entender. De fato, ela nos faz entender o que é o pecado. É a lei que nos diz. Eu já mostrei isso há alguns programas atrás.
de que a lei é a manifestação pública do desagrado de Deus para com o homem. É a lei. Não é? O Decálogo nos mostra isso, né? E todos os desdobramentos do Decálogo, que é a chamada Lei de Moisés, nos mostra isso. Se nós não entregamos a nossa vida a Deus e façamos que Ele nos dirija, nós vamos cair. Nós vamos pecar. É claro que nós continuamos a pecar, porque mesmo que a gente não peque por palavras, a gente pega por pensamentos, por ações, por omissões. Mas nós temos esse entendimento de quando nós pecamos. E aí nós nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e continuamos na jornada. Coisa que o homem natural não tem essa capacidade. Mesmo ele sabendo que está fazendo a coisa errada, ele continua, porque ele está preso. Ele está preso, subjugado, amarrado, acorrentado a essa opressão maligna que o torna escravo do pecado. Que o torna escravo do pecado. Essa liberdade tirou de sobre os nossos ombros, eu torno a dizer isso, o jugo que nos oprimia. O jugo que nos oprimia. A liberdade não está simplesmente naquilo que vestimos ou o tipo de culto que nós prestamos a Deus. Ou o tipo de culto que nós prestamos a Deus. Gente, o interessante, quando a gente ouve a palavra de Deus falar sobre a tentação do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus sofreu, está aqui no capítulo 4, por exemplo, no capítulo 4 de Lucas, não é? A gente entende que Satanás, ele tinha uma dúvida, não é? Satanás, ele estava indo de um lado para outro para saber quando o Messias iria nascer. E o Senhor Jesus nasceu no ventre de Maria, foi criado, né? Foi para o Egito, porque estava sendo perseguido por Herodes, voltou do Egito, foi para Galiléia, onde o pai dele, José e Maria, se estabeleceram, em Nazaré. Ele foi criado como uma criança qualquer, foi um adolescente, mas em nada ele pecou. O Senhor Jesus tinha dentro de si esse entendimento de que ele não deveria desagradar o Pai, a Deus. Ele sabia quem era o pai dele de fato, como ele tinha nascido, as profecias ao seu respeito. Mas até chegar o momento que João Batista se apresentasse, e ele foi a João Batista, confirmando a autoridade dada por Deus a João Batista. É por isso que ele disse, João Batista disse, como eu posso batizá-lo se o Senhor é superior a mim? E Jesus disse, não importa agora que se cumpra toda a justiça. O que o Senhor Jesus estava dizendo é que a autoridade, ele confirmava a autoridade dada a João por Deus. João veio pregando esse batismo, o arrependimento, e batizando esse batismo de arrependimento. Jesus foi batizado assim, e depois, né, até a palavra de Deus nos diz que se via o Espírito Santo pousando no Senhor Jesus na forma de uma pomba, e do alto céus ouviu-se uma voz dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. O próprio Senhor, nosso Deus, dizendo isso. Ele foi levado imediatamente ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás. E Satanás teve a oportunidade, mas observe, o Espírito Santo de Deus estava sobre o Senhor Jesus. Sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele tinha a nítida visão, ele enxergava, ele discernia tudo. Ele era um homem como eu e você. Claro que ele tinha em si a natureza divina, porque ele era ao mesmo tempo Deus encarnado, ele tinha a natureza divina.
essa natureza divina, ela é preconizada através do Espírito Santo, e ele entendia tudo. E Satanás foi prová-lo. Mas ele está na forma de homem, ele está sujeito às paixões deste mundo, e ofereceu tudo aquilo que ele, Satanás, tinha mania, tinha o hábito de escravizar o homem através dessas vontades, através dessas delícias, entre aspas, como alguns até hoje acham que são delícias, são prazeres que o homem deve gozar. É nesse ponto que Satanás escraviza o homem e o homem não percebe que está sendo escravizado. Depois da morte, quando é selada a condenação ou a absolvição, a depender do fato do homem ter aceitado ou não o testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No caso dele aceitar, ele é absolvido. No caso dele não aceitar a pessoa e a obra de Cristo, ele é condenado, assim nos diz a palavra de Deus. Então, uma vez morto, o veredito já foi dado, não tem mais jeito. Mas enquanto houver vida, o homem pode decidir seguir o seu caminho. O homem pode decidir por seguir também o caminho aberto por Deus, que é o melhor a seguir, porque nos dá a garantia de vida eterna. Aqueles que morreram em Cristo, nós não devemos nos preocupar com eles estão bem guardados. Nós devemos nos preocupar com aqueles que ainda vivem e não aceitaram ainda nem a pessoa, nem o testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Satanás foi tentar o Senhor Jesus. E Satanás ofereceu ao Senhor Jesus aquilo que agrada ao homem natural. Alimento quando tem fome, alimento, poder, riqueza, glória deste mundo. Até mesmo ele tentou o Senhor Jesus a tentar o Senhor nosso Deus, dizendo: olha, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, usando a estratégia do que está escrito, mas nós temos o discernimento de Espírito. O Espírito Santo de Deus nos faz entender qual é a vontade do Senhor a todo momento para as nossas vidas. Naquele momento, nesses versículos sobre a tentação de Jesus no deserto, nós podemos compreender a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade que não se sujeita à ação maligna, demoníaca, não se sujeita. Essa é a verdadeira, meu irmão, minha irmã, essa é a verdadeira liberdade que Cristo nos oferece. Essa é a verdadeira, de enxergarmos com nitidez, enxergarmos e podermos escolher fazer o bem, podendo escolher agradar a Deus. Fazer o bem é agradar a Deus, aborrecer o mal. Não é? Porque teologicamente mal é tudo que luta contra a vontade de Deus. E nós temos essa capacidade, dada por Deus. Nosso entendimento, ele foi aberto. Nosso entendimento, ele foi aberto. Lá em Gálatas, naqueles textos, versículos clássicos, no capítulo 5 de Gálatas, começa a se falar da liberdade. Da liberdade de não ser circuncidado na carne. Nós não precisamos mais desse sinal externo de que nós pertencemos a Deus. A verdadeira circuncisão mostra-se mais adiante no capítulo 6. É a nova criação, é sua nova maneira de enxergar a vida, a nova perspectiva com a qual você encara a vida. Essa é a verdadeira circuncisão, conhecida no mundo espiritual, que se demonstra através do amor em promover o bem, em promover as obras de Deus. Porque o que deve nos mover a fazer a obra de Deus é o amor. E o amor dá sentido à liberdade. O amor é o que dá sentido
a liberdade que Cristo nos deu. E ele diz assim no versículo 5, no capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Está vendo? Jesus limpou os nossos olhos, mas nós podemos escolher novamente termos as escamas nos nossos olhos. Por isso nós não devemos estar distraídos. A todo momento nós devemos estar ligados. Nós devemos estar em sintonia com a palavra de Deus, em comunhão com Deus através do seu Espírito. Porque esse mundo ao nosso redor, através da visão dos nossos sentidos, esse mundo através dos nossos sentidos, através dos experimentos que nós fazemos dos nossos sentidos, ele quer nos escravizar. Porque é através dos sentidos que nós somos escravizados, pelo que nós vemos, ouvimos, pelo nosso paladar, pelo nosso olfato, pelo nosso tato, pelos nossos... aquilo que vai descendo ao nosso coração e vai nos escravizando, nos consumindo, nos absorvendo. O que esse mundo quer é nos absorver, anular a bondade do Senhor em nossas vidas, anular a benignidade do Senhor nas nossas vidas. É isso que esse mundo quer, anular o fruto do Espírito em nossas vidas. Permaneçamos firmes e não nos deixemos submeter novamente ao jugo da escravidão. Ora, se a palavra de Deus nos adverte para não nos submetermos novamente, é porque nós estamos propensos a nos submeter, não? É por isso que nós devemos estar em espírito. Essa é a verdadeira liberdade, o sentido, a todo momento, o sentido que nós temos do que é o bem e de como promover o bem, e esse bem é promovido através do amor de Deus que foi derramado em nossos corações. E Paulo, aqui no segundo versículo do capítulo 5, ele fala de uma coisa bem concreta. Ele associa, por exemplo, a escravidão da consciência do homem em achar que aquela circuncisão feita na carne é o suficiente. É o suficiente. E não é. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. A obra que Cristo faz é uma obra metafísica, vai além daquilo que está descrito através das nossas atitudes, está descrito através do nosso físico. A liberdade física é uma liberdade, mas não é a liberdade importante. A liberdade social é uma liberdade, mas não é uma liberdade, não é a liberdade mais importante. Não é. A liberdade civil é uma liberdade, mas não é a liberdade mais importante. Porque essas liberdades, elas estão sujeitas apenas a este mundo. Este mundo. O que vale de fato é a liberdade que nós passamos a ter na nossa consciência. É tanto que João diz, olha, se o seu coração não lhe condena, você tem paz com Deus. Agora, não de uma forma mentirosa, não de uma forma dissimulada, mas à luz da palavra de Deus. Não é simplesmente jogar a sujeira debaixo do tapete, não. É ter claro, nítido, na nossa mente hoje, liberta de toda cauterização, liberta de toda opressão, de todo formalismo maligno. Até mesmo tem pessoas que a sua mente chega a negar ao seu Criador e não quer abrir mão disso. Não quer abrir mão. Absorvido pelo desejo da carne. Mas Cristo nos faz enxergar além daquilo que nós vemos, além deste mundo físico, além da dimensão
da dimensão tridimensional, eu vou mais adiante, da dimensão dos espaços de Einstein, que envolve o tempo. Nós vamos além disso, meus irmãos. Nós vamos para o mundo metafísico, onde Deus se está. Deus está lá. Esse é o verdadeiro mundo que nós vamos conhecer quando nós partirmos, deixarmos esta vida, este mundo, esse tabernáculo. E quando nós passemos a ter o tabernáculo que Deus preparou para nós, o tabernáculo glorioso, o qual pode suportar a sua glória. O qual pode suportar a sua glória. Essa é a verdadeira liberdade, meu irmão. Minha irmã, essa é a verdadeira liberdade. Está na sua mente. Na sua mente. As grandes batalhas se passam na nossa mente. Mas é claro que a nossa mente, ela tem a capacidade de fazer com que nós sintamos aquela batalha, que nós sintamos quando nós perdemos a batalha em nossa mente. Não é? O que os psicólogos chamam de sintomas psicossomáticos. Continuando a palavra de Deus, de novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Aquele que circunda-se na carne acha o suficiente, ele está preso a esse sistema demoníaco, a esse sistema maligno. As amarras foram desfeitas em nossos corações. As amarras foram desfeitas em nossos corações. Nós não estamos mais presos a essa terra. Mas muitos dos nossos irmãos têm andado distraídos, se importando mais com as coisas deste mundo do que o que verdadeiramente vale. Quantos estão se vendendo por ter um carro, por ter uma casa, por ter uma conta bancária, por ter reconhecimento do homem, por receber glória do homem? Quantos de nós se julga detentor de mais valor do que outros? Porque nos achamos mais importantes para Deus do que outros? Muitos acham que o serviço que presta ao Senhor, por ter uma notoriedade maior, por as pessoas acharem aquela pessoa de uma certa forma, admirarem aquela pessoa de uma certa forma, ela se acha melhor do que as outras, em um patamar superior. É nesse momento, quando nós temos o pleno gozo dos atributos, das faculdades que Deus nos dá, das capacidades que Deus nos dá, nós devemos nos fazer cada vez mais humildes, porque aquela capacidade, aquelas faculdades não são nossas, não nasceram em nós, não nasceram da nossa carne, mas nasceram de Deus, porque nós hoje compreendemos que tudo o que somos e temos vem de Deus e não podemos dar nada a Deus de que Ele não tenha dado capacidade antes de poder dá-lo. De poder dá-lo. Ora, se eu recebi, por que eu devo me orgulhar disso? A não ser que eu me corrompi. A não ser que eu tenha me corrompido e voltado às amarras, e voltado a ser acorrentado, a ser absorvido por esta vida, pelos desejos da minha carne. Irmãos, versículo 13, vocês foram chamados para a liberdade. Deus fez o homem livre. Deus fez o homem para que o homem tomasse as suas escolhas. Mas o desejo do coração de Deus é que o homem faça a sua vontade, porque Ele sabe que a sua vontade é melhor para o homem, porque a verdadeira felicidade só se encontra em Deus. Observem que a felicidade do homem natural é passageira.
Numa noite, aquele homem está eufórico, está nas nuvens. No outro dia, está deprimido, caído na valeta. A liberdade, o gozo, o prazer que o homem experimenta nessa vida tem altos e baixos, altos e baixos. Mas o verdadeiro gozo, a felicidade que vem de Deus, ela é constante. Ela é constante. Ela é constante! Não há variação. Não há variação. Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Quanto de nós temos caído neste erro? Fomos libertados, fomos iluminados, mas voltamos, como diz Pedro, voltamos ao vômito, voltamos às amarras, voltamos a ser absolvidos por esta vida, passamos a ser absolvidos pelos desejos da nossa carne. Por isso não andemos distraídos, saibamos usar como uma arma contra as forças malignas, a liberdade que o Senhor nos concedeu. Saibamos usar como arma. A liberdade que o Senhor nos deu é uma arma poderosa, porque nos faz enxergar o verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas, sem que nada camufle, sem que nada volte a vedar os nossos olhos. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume no só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. É essa liberdade que nos faz abrir mão dos nossos direitos para que nós possamos promover o bem ao outro, para que o outro enxergue o quanto nós o amamos, mesmo que ele nos persiga, mesmo que ele nos queira mal. Meus irmãos, nós vemos pelo mundo inteiro irmãos nossos que professam a fé cristã, que não rejeitam, não renegam, não negam o Senhor Jesus, nem mesmo no momento em que estão sendo levados ao matadouro. Mesmo no momento em que suas vidas estão por um triz, eles não negam, eles não rejeitam. Não importa qual seja a dor que eles possam sentir, mas eles não rejeitam. E o seu algoz o mata. O seu algoz os mata. Mas nós devemos ter misericórdia daqueles que fazem isso. Porque aqueles que morreram não rejeitando a Cristo, já estão nos braços do Senhor. E se aqueles que fizeram aquela crueldade não se arrependerem, é como naquele momento que Estevão, né, olhando para o céu, viu o Senhor, nosso Senhor Jesus, de pé. E ele foi apedrejado até a morte. Mas ele não rejeitou. Sabe por quê? Porque ele tinha a esperança de uma ressurreição superior. Ele sabia que sua vida estava guardada em Cristo, que um dia ele irá ressuscitar para uma vida eterna. Esses irmãos, pelo mundo afora, que pertencem à igreja perseguida, que têm morrido, assassinados, mas não rejeitam o seu Senhor, não negam a sua fé. Eles estão guardados em Cristo. Um dia nós nos encontraremos com eles. Agora, aqueles que estão vivos e não se arrependem do que fizeram, da atrocidade que cometeram, esses vão ter uma condenação terrível. Destes nós temos que ter misericórdia. É claro que aqueles nossos irmãos que têm morrido mundo afora, nós devemos orar pelas famílias para que Deus console, porque a saudade vai existir, vai se fazer falta,
mas nós devemos ter mais misericórdia daqueles que fazem estas atrocidades e não se arrependem, porque gozarão da segunda morte. E essa é a morte que vale, que é a morte espiritual, porque os assassinos não herdarão o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, Pai querido, Deus poderoso, Deus maravilhoso, nós te rendemos, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Tu tens cuidado de nós, Pai, nesta caminhada rumo aos céus. Pai, continua cuidando do nosso coração, Deus, dos nossos pensamentos, Pai. Que a todo momento nós estejamos ligados a Ti, com essa sede de conhecê-lo cada vez mais. Nós desejamos conhecê-lo cada vez mais. E a Tua palavra nos diz que aqueles que o conhecem andam nos caminhos que o agradam, permanecem neste conhecimento, neste amor. E nós desejamos, Pai Santo, permanecermos junto a Ti, Senhor, experimentando a todo momento a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça. Só em Ti, Pai, só em Ti há a graça. Esse maravilhoso ingrediente da Tua obra. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu a redenção, nos deu o perdão dos pecados, nos resgatou, nos livrou da ira que virá, porque Tu retribuirás a cada um segundo as suas obras. Assim nos diz a Tua palavra, essa é a Tua justiça, e nós sabemos que Tu julgas retamente. Tu julgas retamente. Assim como a coça anseia por água, nós ansiamos continuamente a Tua presença. Vá abençoando, Jesus. Vá abençoando, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. A todas as pessoas que estão nos acompanhando através da web, Deus vai concedendo o desejo do coração de cada um. Conceda a cura física a quem está precisando da cura física, a cura espiritual para quem está necessitando da cura espiritual, a cura mental para aqueles que estão precisando da cura mental. Que nós estejamos íntegros, integridade física, mental e espiritual diante de Ti e diante dos homens, demonstrando através de um bom testemunho que nós pertencemos a Ti. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque nós cremos que Tu podes fazer por nós o que nós não podemos, Pai. E nesta caminhada, o Senhor está nos dando pão e água, nos alimentando para que nós possamos prosseguir. Assim como Tu fizestes com Elias, que entrou em uma caverna, pediu a morte, e o Senhor o chamou para fora, e o Senhor falou com Elias através de uma brisa, demonstrando a Elias o Teu cuidado para com ele. Tu o levantastes, Tu destes o pão, Tu destes a água, e Tu o fizestes compreender que a jornada dele ainda era longa. É por isso, Pai, que nós entendemos que depressão não deve ser entendida para o cristão com acomodação. O cristão deve usar das armas que o Senhor dá para que a depressão suma, seja subjugada. É claro que Elias ficou deprimido por um momento, mas o Senhor o levantou, porque nós estamos sujeitos à ação maligna ainda neste mundo. Mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, é o Senhor que nos mantém em pé. A tristeza que o Senhor Jesus experimentou, nós podemos entender ali como um momento de depressão, mas esse momento passou. Esse momento passou. Em nome do Senhor Jesus,
todos aqueles que neste momento estão sendo acometidos por depressão, por essa ação maligna, em nome de Jesus eu repreendo agora e diga mal, tristeza profunda, saia do coração desse homem, saia do coração dessa mulher, dessa criança agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não foi para isso que Deus os fez. Foi para que gozassem de uma vida plena, de uma vida confiante em Cristo Jesus. Todo mal sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Te agradeço, Pai, por tudo. Continua a nos envolver com o teu poder, com a tua glória, desfazendo todo laço, toda repreensão, toda retaliação do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Continua abençoando a Web TV Monte Sião, irmão Sivaldo e Mamari, toda a equipe Monte Sião, que tem feito dessa TV um canal de bênçãos para todo mundo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todos sempre, em nome santo de Jesus. Amém. Fiquem na paz, até a próxima terça, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz.